Olá, pessoal. O objetivo do estudo do limite é descrever o comportamento de funções nas proximidades de um ponto x. Então, a gente vai fazer o x variar e verificar o que acontece com a função, com o resultado, com o y, né? Por exemplo, se a gente quiser analisar a função x² menos 4 dividido por x menos 2. Qual que é o comportamento dessa função? Para onde que ela está indo, esse valor da função, quando x está se aproximando de 2? Então, aqui por esse grafiquinho, a gente consegue ver que dá para se aproximar de 2 tanto pela direita, né? Vindo valores maiores de 2, né? Por exemplo, 3, 2,5, 2,1, cada vez mais próximo de 2. Pela direita, são valores maiores que 2. Ou eu posso me aproximar pela esquerda, por exemplo, começar 1, 1,5, 1,9, cada vez mais próximo de 2, mas por valores menores, que seria pela esquerda. Então, ó, vamos fazer uma tabela com alguns pontos. Vou pegar primeiro com um x pela direita. Vou começar com 3. Se eu substituir o 3 aqui, nessa conta, vai dar 5. Se eu substituir um número mais próximo agora, 2,5, vai dar 4,5. Se eu pegar 2,1, está mais próximo de 2, cada vez mais próximo de 2. Se eu colocar 2,1 aqui ao quadrado menos 4, dividir por 2,1 menos 2, podem fazer na calculadora, vocês vão ver que vai dar 4,1. Mais próximo ainda, 2,01. Substitui 2,01 nesse x e nesse x. No x de cima e no x de baixo da função. Então, a conta vai dar 4,01. Agora, um número mais próximo de 2 ainda, 2,001. São valores aleatórios, tá? Estou escolhendo aí aleatoriamente valores mais próximos de 2. O resultado da conta vai ser 4,001. Vou pegar mais próximo ainda de 2. Está bem próximo de 2, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros aqui. A resposta também vai ter 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Substituindo, então, aqui, ó, esse número 2,0001 ao quadrado menos 4 dividido por esse número menos 2, o resultado vai ter isso daqui. Podem conferir aí na calculadora, tá? Então, vou escolher essas duas colunas. Já está bem próximo, né, pessoal? Estando bem próximo de 2 pela direita. Então, o x está tendendo, né? Está se aproximando de 2 por valores maiores que 2. Simbolicamente, a gente fala que está se aproximando de 2 pela direita. Conforme x se aproxima de 2 pela direita, a função está se aproximando de qual número? Ó? Era 5, 4,5, 4,1, 4,01. E aí, cada vez mais próxima de que número? Do 4. Então, quando x se aproxima de 2 pela direita, a função se aproxima do 4. Simbolicamente, né, a gente usa essa notação. O limite de f de x, que é essa função que a gente está estudando agora. Quando x se aproxima de 2 pela direita, é igual a 4. Está cada vez mais próximo de 4. Ok. E agora, se a gente estudar pela esquerda. Pela esquerda, eu vou pegar valores menores que 2. Eu vou vir aqui, por exemplo, 1. Quando eu substituo aqui nessa função 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vai dar menos 3. Então, em cima ficou menos 3. Embaixo, 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 3 dividido por menos 1 vai dar 3. Então, quando x é 1, a função fica igual a 3. Vou pegar um número agora mais próximo de 2. Por exemplo, 1,5. Substituindo ali por 1,5, que vai dar 3,5. Mais próximo ainda de 2, 1,9. Substituindo aqui em cima e embaixo por 1,9, vocês podem fazer na calculadora, vai dar 3,9. E vou me aproximando. Então, 1,999. Está bem próximo de 2 esse, né? Então, vai ficar 3,999. Mais próximo de 2 ainda. Vou fazer bem próximo de 2 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui vai ficar 3.
um número bem próximo de 2 aí. Todos esses números eu estou escolhendo aleatoriamente, tá? Mas cada vez mais próximos de 2 pela esquerda. Então, são números menores que 2. Então, a gente coloca um sinal de negativo no expoente para falar que esses valores são menores que 2. Se a gente observar bem o valor da função, ó, 3, 3,5, 3,9, 3,999, está cada vez mais próximo do 4. Então, também está tendendo a 4. Essa setinha a gente fala que está tendendo ou se aproxima, né? Então, ó, quando x tende a 2 pela esquerda, então a gente coloca esse menos no expoente, a função, ou y, tende a 4. Então, limite da função f de x, que é essa função que a gente está estudando aqui, ó. Quando x se aproxima de 2 pela esquerda, vai dar 4 também, ok? Então, o que a gente pode observar? Que essa função que a gente está estudando aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda, ela se aproxima de 4. Então, os dois limites laterais, né? Laterais porque a direita e a esquerda ao lado de 2, né? Eles são iguais. E esta é a condição para o limite existir. Então, se eu quiser saber qual é o limite da função f de x, quando x tende a 2, sem falar qual lado a gente está. Como os dois, tanto a direita quanto a esquerda, são iguais a 4, esse limite existe e é igual a 4. Então, pela análise da tabela, a gente observa que acontece isso, o comportamento da função. Vamos analisar agora, pelo GeoGebra, usando o GeoGebra, como que vai ser o gráfico dessa função. Então, aqui, pelo GeoGebra, eu digitei aqui a função. Vou apagar e digitar de novo. X ao quadrado menos 4, dividido por x menos 2. Essa é a função que a gente está estudando quando x tende a 2. Seria essa reta verdinha aqui. Só que, qual o problema dessa retinha aqui? Quando x tende a 2, ou melhor, quando x é igual a 2, se eu substituir 2 em cima e 2 embaixo, vai ficar, ó, 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. Embaixo, 2 menos 2, 0. 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Não existe esse número no conjuntos reais. Não existe divisão por 0, né? Então, tem um buraco aqui nessa reta, no ponto 2 e 4. Quando x é 2, a gente viu pelo limite que ele está se aproximando de 4. Esse valor não existe na função, o x igual a 2. Só que, tanto quando eu me aproximo pela direita, quanto quando eu me aproximo pela esquerda do 2, a função está se aproximando do 4. A altura da função próximo de 2 é 4. Então, assim que a gente vê graficamente, tá? Voltando lá para a nossa aula de limite. Então, aqui, sempre que eu quero calcular um limite, quando x tende a A de uma função, ele só vai valer L se os limites laterais também forem iguais a L. Tá? Então, tanto a direita quanto a esquerda tem que dar o mesmo resultado. Vamos ver outro exemplo. 1 dividido por x. Então, o y, ou o valor da função, sempre vai ser 1 dividido por x. Vou analisar quando x se aproxima do zero. Observem que eu estou pegando sempre os pontos de x que estão com problemas, né? Aqui seria 1 dividido por 0. Não existe esse número. Só que acontece, eu não estou usando x igual a 0. Estou usando x próximo de 0. Isso aqui é a questão do limite. O limite é uma questão de proximidade. Então, eu vou pegar aqui números próximos de 0, pelo menos primeiro à direita. Então, eu vou pegar aqui 1. 1 dividido por 1. Entendeu? Vou pegar o número mais próximo de 0, por exemplo, 0,4. 1 dividido por 0,4 vai dar
2,5, né? Depois eu vou pegar um número mais próximo ainda. Vou pegar 0,1. 1 dividido por 0,1 vai dar 10. Mais próximo ainda, 0,01. 1 dividido por 1 centésimo vai dar 100. Mais próximo ainda, 0,0001. Então, 1 dividido por 1 décimo de milésimo. Então, vai dar 10 mil, né? Mais próximo ainda de 0. 0, 0, 0. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros. Então, vai ter... Vamos pôr 8 aqui, 8 zeros. Com 8 zeros e o número 1, aqui vai ficar 1 milhão, né? 1, 2, 3, 1 bilhão. Então, ó, o que a gente observa? Quanto mais próximo do zero a gente tá, maior vai ficando o valor do y. Então, aqui estou me aproximando de zero por valores maiores que zero. Então, zero à direita, coloco esse maisinho no expoente. O que está acontecendo com a função? Ela está cada vez mais próximo de quanto? Ela está cada vez maior. Então, se eu pegar um número com mais zeros aqui depois da vírgula, o meu y vai ficar com mais zeros ainda, né? Então, o que acontece? Está cada vez maior. Para isso, a gente usa um símbolo, né? Que é o infinito. A função está indo para o infinito, está crescendo aí indistintamente. Então, aqui o valor da função é infinito. Então, a gente escreve aqui que esse limite, quando o x tende a zero pela direita, é infinito. Agora, a gente vai ver o comportamento dessa mesma função, 1 dividido por x. Mas quando x tende a zero, pela esquerda agora. Vamos pegar valores aqui antes do zero. Todos os números antes do zero são negativos, né? Vamos começar com menos 1. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Mais próximo do zero, por exemplo, menos meio. 1 dividido por menos meio dá menos 2. Pega um número mais próximo ainda do zero, menos 0,1. Então, vai dar 1 dividido por menos 1 décimo, vai dar menos 10. Menos 0,001. Menos 1 milésimo, aqui então vai dar menos 1000. Observa que eu estou me aproximando de zero pela esquerda. Estou vindo aqui em valores negativos, mas cada vez mais próximos de zero. Aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Eu estou bem próximo aqui do zero, só que pela esquerda, por valores menores que zero, né? Aí, o que está acontecendo, então? Quando o x se aproxima de zero, só que por valores menores, ou seja, pela esquerda, a função está cada vez com um número maior, só que negativo. Então, a gente fala que ela está se aproximando de menos infinito. Então, ó, quer dizer que ela está crescendo indistintamente, aleatoriamente, só que para esquerda, né? Para os números negativos. Então, aqui vai para menos infinito. E a gente fala, então, que esse limite, quando x tende a zero pela esquerda da função f de x, deu menos infinito. Então, ó, à direita de x, o valor ficou positivo, bem grande, cada vez maior, conforme eu for me aproximando do zero. Então, foi para mais infinito. E a esquerda foi para menos infinito. Então, os dois limites laterais são diferentes. Um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. Então, esse limite, quando x tende a zero, não existe. Então, próximo de zero, não existe o valor de uma função. Vamos olhar lá no GeoGebra. No GeoGebra, agora eu vou analisar essa função, 1 sobre x. A gente consegue ver que conforme o valor vai se aproximando, né, o valor de x vai se aproximando do zero, a função vai subindo. Vai subindo cada vez mais. Ó. Conforme eu vou me aproximando aqui do zero, mais o y vai ficando maior. Ela sempre se aproxima aqui do eixo, mas nunca vai encostar no eixo, né? Porque 1 dividido por zero não existe. Então, não vai ter um ponto zero que cruza essa curva azul. Tanto pela direita, que ela está subindo, quanto pela esquerda, que ela está descendo. Ó. Conforme eu estou me aproximando de zero por valores menores,
o gráfico vai para menos infinito. O y, né, vai ficando negativo aí, bem grandão, hein? E vai embora a função. Então, essa é a análise que a gente faz para valores próximos de zero. Por isso que aí o limite não vai existir. Voltando aqui para o nosso limite, então, lembrando o que é esse símbolo mais infinito, menos infinito. Tanto o mais infinito quanto o menos infinito, eles não são números. Eles são símbolos só para usados para descrever um número que está crescendo muito, positivamente ou negativamente, tá? A gente já analisou pela GeoGebra. Então, o que a gente pode ver de uma função que o gráfico, vamos analisar aquela função do gráfico, era uma reta. Vou lá voltar no GeoGebra, gente. Aqui. Essa reta. Se a gente observar qualquer outro ponto que não seja esse ponto 2 e 4, para qualquer outro ponto, a função existe. Eu posso colocar qualquer valor aqui no x, que não seja o 2, que eu consigo fazer essa conta. Por exemplo, se eu colocar o 1, eu vou ver que o resultado aqui, ó, da conta é o 3. Então, a função 1, 3. Então, existe. Então, próximo do 1, a função vai valer 3. Vou pegar uma outra função. Vou excluir essas daqui, para a gente analisar uma função mais simples. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 1. Vou tirar esse pontinho. Tá aí. F de x igual a 2x mais 1. Esse grafiquinho verde aqui. Uma reta também, né? O que acontece? Quando o x é 2, ela vai valer 5. Porque, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, próximo do 2, a função vai estar aqui com a altura próximo do 5. Se eu pegar, por exemplo, o 3, se eu pegar aqui o 3 está aqui no meio, a gente vai ver que tá, a função vai ser próxima aqui do 7. Vou pegar um outro ponto aqui. Por exemplo, quando o x é 0, 2 vezes 0, mais 1, vai dar 1. Então, próximo do 0, a função está aqui próximo do 1, certo? 2 está lá no 5, conforme eu falei. Deixa eu subir, descer aqui. O 3 vai estar próximo do 7 e assim por diante, tá? Então, o que a gente observa? Só basta apenas substituir o ponto que eu estou analisando aqui numa função que é contínua, aquela que eu posso desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel, se ela não tem saltos, não tem buracos. Então, eu consigo calcular o limite só substituindo o valor. Vejam num exemplo do... Por exemplo, x mais 2, com x tendendo a 1. Se eu analisar a função x mais 2, basta substituir o x por 1. 1 mais 2, 3. Outra função, x à quarta mais x menos 1. Se eu substituir o x por 0, aqui vai dar menos 1. Vamos ver lá no GeoGebra essa função, ó, x à quarta mais x menos 1. Como que ficaria o gráfico dela? Vou trocar aqui minha função, então. X elevado à quarta menos x menos x mais 1. Essa função. Quando x está tendendo a 0, então vamos ver aqui próximo do 0, o que está acontecendo aqui com essa função. Se eu pegar, por exemplo, meio, bate aqui na função, vai dar um valor mais ou menos 0,6. Se eu pegar um número menorzinho ainda, mais próximo ainda do 0, por exemplo, 0,2, bate na função, vai dar 0,8. 0,2, bate na função, 0,8. Mais próximo ainda do 0. Vamos aumentar aí. Opa. Só um minutinho. Parou de compartilhar na tela. Aqui, mais próximo ainda do 0. Conforme eu vou me aproximando mais do 0, o que acontece com a função?
Quanto mais próximo de 0, mais próximo esse gráfico vai estar aqui da altura 1, que é o mesmo que se eu substituir o x aqui por 0, porque o gráfico é contínuo, não tem salto, não tem buraco, é diferente daquele 1 dividido por x, que tinha, vamos desenhar aqui 1 dividido por x. De novo, parou, só um minutinho. 1 dividido por x. Deixa eu diminuir o zoom. Se vocês observarem, 1 dividido por x, ó, ele tem um salto. A função, ela vem... Deixa eu chegar lá pro centro. Ela vem subindo e depois ela vem descendo. Ela tem um salto aqui, ó. Ela sobe, depois ela continua aqui. Então, ó, se eu for pegar o x e for diminuindo, ela vai subir. Se eu continuar diminuindo, ela sobe, depois vai embora para menos infinito, ali está cada vez mais próximo do zero. Então, ela tem um salto. Nesses casos, o limite não vai existir. Então, eu preciso saber se minha função é contínua para poder substituir e dar o resultado. Então, quais são as funções contínuas? São os polinômios, as retas. São as funções que eu consigo desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Então, por exemplo, uma função constante 6. A gente sabe que é uma reta paralela ao eixo x. Então, ela nunca muda, ela é sempre igual a 6. Então, não importa para onde o x está indo, a função sempre vai estar no 6, ela não muda. O limite de uma constante é a própria constante. Um outro caso, raiz quadrada de x ao cubo menos 8. Se eu substituir o x por 2, 2 ao cubo menos 8 vai dar 8 menos 8. Raiz de zero, que é zero. Então, esses são exemplos de funções contínuas, que basta substituir o valor do x que eu consigo achar o limite. Basicamente, o cálculo do limite vai ser este. A gente primeiro substitui o x pelo valor. Se der algum problema, aí sim que a gente vai analisar a continuidade da função. Então, a gente tem as seguintes propriedades, ó. Limite de uma função constante é a própria constante. Por exemplo, quando x tende a 3, limite de menos 10 é o próprio menos 10. Limite de x elevado a um número. Quando x tende a p, é só substituir o x por p. Então, ó, por exemplo, limite de x elevado a 2004, quando x tende a menos 1. Então, troco o x aqui por menos 1. Como o 2004 é par, qualquer número negativo elevado a um expoente par fica positivo. E 1 vezes 1, infinitamente vezes 1, aí dá 1, né? Sempre 1 vezes 1 dá 1. Como é negativo com expoente par, fica positivo. Outra propriedade. Quando eu tenho um número vezes uma função e o x está tendendo a p, essa constante a gente só copia, porque ela não depende do x. Sempre a constante vai ser a própria constante, conforme a gente viu na primeira propriedade. Então, a constante a gente copia. E o limite da função a gente calcula. Por exemplo, ó, limite de 2x ao quadrado, quando x tende a 4. O 2 a gente copia e calcula o limite de x tendendo a 4. Ou seja, troca o x aqui por 4. Então, vai ficar 2 vezes 16, que é 32. O limite da soma é a soma dos limites. Então, é só substituir aqui esse x por 2 e esse x por 2. Separadamente, a gente consegue achar o limite fazendo a soma. Mesma coisa do produto. O limite do produto é o produto dos dois limites. Aqui eu tenho 3x vezes logaritmo natural de x. Quando x tende a 1. Então, 3 vezes 1 vai dar o 3, esse primeiro limite aqui. O segundo limite é ln de 1. O logaritmo de 1 sempre vale 0 em qualquer base. Então, ln de 1 a 0. 3 vezes 0, 0. E aqui é a mesma coisa. O limite da divisão é a divisão dos limites, desde que os denominadores não sejam 0, né? Porque não existe divisão por 0. Então, aqui é só calcular, ó, limite de 2x. Quando x tende a 4, 2 vezes 4, 8. A parte do numerador, de cima, né? A parte de cima dá 8. Embaixo, x mais 1, quando x tende a 4, vai ficar 4 mais 1, 5.
Então, no total, seriam 8/5 esse limite. E aqui a gente tem mais dois exemplinhos, que basta substituir o x pelo valor e tem o resultado da conta, né? Aqui eu tenho uma raiz quinta de x, quando x tende a 32. A gente sabe que a raiz quinta de um número, a gente pode calcular fatorando o número que está aqui dentro. Então, ó, eu posso fazer 2 elevado à quinta. 32 e 2 elevado à quinta é a mesma coisa. Cancela o 5 da raiz quinta com o 5 do expoente, vai ficar só o 2. Numa calculadora científica, vocês podem usar o shift e o elevado, que é aquele chapéuzinho circunflexo, né? Ó. Em cima do circunflexo, do elevado, tem a raizinha que você pode pôr o número 5. Então, é 5, shift, essa teclinha de elevado, 32 igual. Aí vocês vão ver que vai dar 2. Então, ó, limite, sempre a gente vai primeiro substituir o valor do x pelo valor que ele está atendendo. Lembrando que esse x não é igual a esses números, ele está se aproximando, tá? Né? Aqui, ó, x tende a 1, ele está se aproximando de 1. Conforme o x se aproxima de 1, o x mais 2 se aproxima do 3. Conforme o x se aproxima de 0, x à quarta mais x menos 1, vai se aproximar aqui do menos 1. Conforme o x se aproxima de 4, o 6 se aproxima do 6, né? Porque ele é constante. Só que existem alguns casos que, quando eu substituo, não vai dar certo. Por exemplo, 0 sobre 0. Vamos fazer bem passo a passo esse aqui. X ao quadrado menos 9, dividido por x menos 3. Vou substituir o x por 3, porque o x está tendendo a 3, ó. Então, 3 elevado ao quadrado menos 9, dividido por 3 menos 3. Então, substitui o x por 3 em cima e por 3 embaixo, porque o x está se aproximando do 3. Igual. Na parte de cima ficou 9 menos 9, 0. Na parte de baixo, 3 menos 3 também é 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação, não existe. Só que lembrando que esse x não é igual a 3, ele está se aproximando de 3. A gente substitui o x por 3 só porque é um jeito, é um método de calcular o limite para funções contínuas. Só que nesse caso, a função não é contínua no 3, porque 3 menos 3 no denominador vai dar 0. E não existe divisão por 0. 0 em cima até poderia, mas 0 embaixo não pode. Como deu 0 em cima, 0 embaixo, tem algum fator comum nessa função. Então, é o que a gente vai usar para simplificar a função antes de calcular o limite. Então, sempre que tiver 0 em cima, 0 embaixo, a gente vai usar fatoração. Vai fatorar, vai transformar em um produto. As duas mais usadas são essas duas aqui. Diferenças de 2 quadrados. Quando a gente tem menos entre dois números que estão ao quadrado, basta somar e subtrair. Para demonstrar essa fórmula, basta vocês multiplicarem, né? Ó, a vezes a ao quadrado, menos ab, mais ab, menos b quadrado. A parte do meio vai se cancelar, vai ficar só a quadrado menos b quadrado. E o outro mais usado é o fator comum, que o que está repetido, no caso aqui seria o a gente coloca em evidência, ó. O a aparece repetido nas duas parcelas. Então, esse a é colocado em evidência, fora do parênteses. E o que não está fator comum, a gente coloca dentro do parênteses, que no caso é o x mais y. Então, esse caso aqui, x quadrado menos 9, vai se encaixar nessa fatoração, na diferença de 2 quadrados. Então, ó, x ao quadrado menos 9, eu consigo observar que o 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado menos 3 ao quadrado. É uma diferença de dois números que estão ao quadrado. Basta somar esses números e subtrair sem o quadrado. Então, vai ficar x mais 3 sobre x menos 3. Isso é a fatoração da parte de cima. Então, a parte de baixo, x menos 3, já é um fator comum com esse. Então, a gente pode já parar de fatorar e voltar na função do limite. Então, ó, no lugar dessa parte de cima, eu vou colocar x mais 3, x menos 3.
Porque x ao quadrado mais 9, ele é igual a x mais 3 vezes x menos 3. O x menos 3 vai ser cancelado, porque está multiplicando e dividindo. A multiplicação é o oposto da divisão. Então, a gente pode simplificar, dividir x menos 3 por x menos 3, que vai dar 1. Então, vai ficar 1 vezes x mais 3, vai ser o próprio x mais 3. Então, esse limite aqui se resume a calcular o limite de x mais 3. E no caso, vai dar... Ficou feio agora. Limite de x mais 3, agora sim, eu substituo x por 3, vai ficar 3 mais 3. Da onde que veio esse primeiro 3 aqui? É o que x está tendendo, ó. X está tendendo a 3. Então, pega esse 3 no limite e substitui na função. 3 mais 3, 6. Então, quando o x se aproxima de 3, essa função aqui vai se aproximar do 6. Então, esse aqui é o limite. Só que a gente só consegue calcular esse limite fatorando, porque deu 0 sobre 0. Outro exemplo. Se vocês tiverem dúvidas, dá uma pausada no vídeo, né? Volta e dá uma estudada na fatoração. Que aqui a única coisa que a gente vai usar mais é a fatoração. Outro exemplo, ó, x tendendo a menos 2. Vou substituir o menos 2 no lugar do x. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4. Tudo dividido por menos 2 mais 2. Ficou assim. Em cima, menos 2 ao quadrado, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Em cima, então, ficou 0. Embaixo, menos 2 mais 2 também ficou 0. 0 dividido por 0. Outra indeterminação. Quando é 0 em cima, 0 embaixo, a gente tem que fatorar. Então, eu tenho que fatorar x ao quadrado menos 4. Eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Para descobrir os quadrados, é só tirar a raiz. Não, raiz de 4, 2. Então, 2 ao quadrado. Raiz de 9 é 3, por isso que foi 3 ao quadrado. Então, quando eu sei que tem dois números que estão ao quadrado numa diferença, é só somar e subtrair esses dois números. Então, x mais 2, x menos 2. Essa é a fatoração da parte de cima, que nesse caso, essa fatoração já aparece o x mais 2. Então, a gente já pode voltar para o limite. A gente vai calcular esse limite agora na forma fatorada. Tira esse x ao quadrado menos 4 e substitui por x mais 2 e x menos 2. Cancela o x mais 2, que está na forma fatorada, eu posso cancelar, né? Isso aqui vai ficar limite só do x menos 2, porque o x mais 2 cancelei com x mais 2. Então, menos 2 menos 2 vai dar menos 4. Então, nesse caso aqui, o limite ficou menos 4. Quando x tende a menos 2, quando x está se aproximando do menos 2, essa função se aproxima do menos 4. Essas duas foram resolvidas através de diferença de dois quadrados, né? Depois que eu fatorei, posso cancelar os termos comuns, sobra uma função, né? E esse x que sobrou aqui nessa função é substituído pelo valor que o x está tendendo. Então, eu substituí aqui o x por menos 2. Por isso que deu menos 4. Nesse outro exemplo, vai ficar substituindo x por 2, né? O x está tendendo a 2. 5 vezes 2 menos 10. Tudo dividido por 2 vezes 2 menos 4. Peraí que eu esqueci de fechar o parênteses. Então, tem que abrir o parênteses. Assim. Em cima ficou 5 vezes 2, 10. Menos 10 vai dar 0. Embaixo, 4 menos 4, 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Novamente, eu tenho que fatorar. Só que observando aqui, nem em cima nem embaixo tem quadrados, não tem x ao quadrado. Então, eu não vou usar a diferença de dois quadrados. O que eu posso usar, então? Fator comum. Eu tenho que olhar se tem alguma coisa repetida nesse 5x menos 10 e no 2x menos 4. Então, ó, esse 10 é
5 vezes 2. Fatorando 10 é 5 vezes 2, ou 2 vezes 5. O 4 é o mesmo que 2 vezes 2. Então, ó, nesse caso, dá para eu colocar fator comum tanto em cima quanto embaixo, em evidência. No caso do numerador, na parte de cima, o 5 está repetido. Então, a gente vai colocar o 5 em evidência. Colocar o 5 em evidência, vai abrir o parênteses, x menos 2. Então, esse 5 que está repetido, a gente coloca ele uma única vez fora do parênteses. Repetido, coloca fator comum em evidência. Na parte de baixo, quem está repetido é o número 2. 2 vezes x e 2 vezes 2. Esse 2 é o que vai em evidência. Ele é o fator comum. Vai sobrar x menos 2. Então, esse 2 ficou o fator comum. Esses fatores x menos 2 e o x menos 2 estão iguais, eles podem ser divididos, vai dar 1. Então, 1 vezes 5 meios vai ficar 5 meios. Então, essa função aqui, 5x menos 10 dividido por 2x menos 4, ela é a mesma coisa que 5 sobre 2. Portanto, esse limite aqui, dessa função, é a mesma coisa que eu calcular o limite apenas de 5 sobre 2. Porque essa função simplificada vale 5 sobre 2. E a gente sabe que o limite de uma constante é a própria constante. Então, vai ficar 5 sobre 2. Dá uma observada nessa fatoração que eu usei. Fator comum. O que está repetido vai fora do parênteses. Desculpa. E o que não está repetido vai dentro do parênteses. Mais um exemplo. Aqui tem um quadrado no x. Só que não tem um quadrado aqui nesse outro x. Se eu fosse fazer diferença de 2 quadrados, também teria que ter menos. Não tenho menos. Então, não dá para fazer diferença de 2 quadrados. A gente pode tentar fazer fator comum. Ah, mas antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que substituir o x, né? Porque eu só vou fazer fatoração se tiver dado 0 em cima e 0 embaixo. Se não der 0 sobre 0, não preciso fazer fatoração. Vai ser uma conta à toa, né? Substituindo, então, todos os x por menos 3, vamos ver quanto vai dar. Menos 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18, menos 18, 0. Embaixo, menos 3 mais 3, 0. 0 sobre 0, tenho que fatorar, porque deu uma indeterminação aqui também. Ok. Aí, o que eu vou fazer para fatorar? Como eu falei, não tem menos, então, a gente vai usar fator comum. Vamos ver o que está repetido aqui. Fatorando 6, eu sei que é 2 vezes 3. Fatorando esse x quadrado, eu sei que é x vezes x, né? Então, o x quadrado é x vezes x. Embaixo não tem nada em comum. Então, aqui em cima tem o 2 repetido. O que mais está repetido? O x. O 2 e o x está repetido, ó. Então, a gente coloca o fator comum, que é o 2 e o x, em evidência. Isso na parte de cima, né? Então, vai ficar 2x, fator comum. O que não é fator comum? X mais 3.